Na casa do Atif, todos estão surpresos com o pedido da Insila, que é ficar com o quarto da Naz. Naz diz: você só pode estar brincando, né? Ah, e os Andes Insila, a Naz ajudou a preparar o seu quarto. E a Insila diz que como a Naz não mora mais aqui, não vejo mal em ficar com o quarto dela, não é, vovô? E a Naz, furiosa, diz: quem você está chamando de vovô? Ele é o meu vovô, fale alguma coisa, por favor. A Tiff diz: a Insila tem razão, você não mora mais aqui, Naz. E a Naz diz: mas é o meu quarto. E o Atif diz: não, a partir de agora é o quarto da Insila. Todos estão tensos, ficam se olhando, e o Kadira diz: é só um quarto, qual o problema? Enquanto a Naz olha com muita raiva para Insila, Insila sorri para ela, e o Mété segura a Naz, que estava prestes a bater na Insila. Naz se solta do Mété, se aproxima da Insila e diz: fique com meu quarto se puder, e sai correndo. Naz entra no quarto, fecha a porta. Insila chega na hora, empurra a porta e diz: abre a porta, Naz. E a Naz diz: sua idiota, você não vai entrar. Insila diz: você que é uma idiota, abre já essa porta. Naz consegue trancar a porta e Insila diz: o que pretende? Ficar aí a vida toda? E a Naz diz: até o meu avô mudar de ideia. E a Insila diz a mesma coisa, que a flanela amarela. E a Naz diz: você está querendo uma batalha contra mim? E a Insila diz: a escolha foi sua, foi você que pediu. Enquanto na sala todos estão se olhando e a Feliz diz: ninguém vai fazer nada, vão deixar elas se machucarem, é isso? E o Atif diz: é melhor não se envolver, deixa as duas se entenderem. E o Mété diz: eu vou levar a Naz para casa, mas eu vou sozinho, tentar acalmar elas. Mété vai se aproximando e bem na hora, a Insila diz: viu, Naz, o seu marido chegou, vá para a sua casa. Mété diz: até quando vão agir que nem duas crianças, hein? Naz grita de dentro do quarto: foi a Insila que começou. E a Insila diz: foi você, Naz. E o Mété diz: calma, Insila, eu sei que você está certa, mas me deixa acalmar a Naz. E a Naz ouve e diz: você disse que ela está certa? Saia daqui agora, Mété. E o Mété diz: Insila, por favor, deixa eu acalmar a Naz. Insila finge que sai, mas fica escondida assim no canto do corredor. E o Mété diz: Naz, abre a porta. Insila já foi. E o Mété não vê que Insila está ali. Nisso o Kadir vai se aproximando lentamente e a Naz abre a porta para o Mété. E nisso a Insila aproveita, sai correndo e entra no quarto. E a Insila olha para a Naz e diz: por que você é assim, hein? Quanta soberba, Naz. E a Naz diz: você que está fazendo isso, você que é o meu quarto, vou ter que dividir tudo com você, hein? Naz diz: é assim que você vai descontar em mim a sua frustração, Insila? Nisso Kadir entra no quarto e diz: calma, Insila, vamos para a sala. E a Insila diz: não, eu vou ficar no meu quarto. A Naz que vai sair daqui, o quarto é meu. Naz, furiosa, diz: vocês estão ouvindo, ela está dizendo que o quarto é dela. As duas estão gritando furiosas e o Mété diz: vocês transformaram isso em uma briga de rua. E o Kadir diz: não combina com vocês. E as duas dizem ao mesmo tempo: fiquem fora disso. Naz pega umas roupas, joga assim na Insila e diz: mesmo que você usasse as minhas roupas, você jamais seria como eu. E a Insila chuta as roupas e diz: para que eu queria suas roupas velhas? Ei, Naz, não temos o mesmo gosto e se eu fosse usar as suas roupas, elas ficariam enormes em mim. Naz pula em cima da Insila após a Insila chamar de gorda. E o Mété e o Kadir ficam lá tentando tirar a Naz de cima da Insila. É a maior confusão. Nisso, todos entram no quarto para acabar com aquela confusão que está a maior gritaria. E o Atif diz: chega, chega. As duas se soltam na hora. E o Atif diz: pare com isso, Naz. Você nem mora mais aqui. E a Naz diz: mas eu vou ficar nesse quarto. O quarto é meu. E o Atif diz: fale alguma coisa, Feliz. Feliz diz: ela tem razão. O quarto é dela. A Atif diz: é só isso que você sabe dizer? Hein? E a Naz diz: coloque ela no lugar dela, vovô. E o Atif diz: me deixem a sós com a Insila. Vocês duas têm que saber o devido lugar de vocês. Isso é só um quarto, Naz. E você não mora mais aqui. Feliz diz: se você der o quarto para a Insila, eu irei embora dessa casa. Atif diz: chega, depois conversaremos sobre isso. Agora saem todos daqui. Nisso, Feliz sai andando lentamente, passa pelo Mété e diz: ajuda, e desmaia nos braços dele.
Eles a colocam na cama. Todos ficam ali acudindo a Feliz e o Mété pede que o Kadir vá ver como a Naz está, já que a Naz saiu correndo antes da Feliz desmaiar. Nisso, o Mété puxa Encila em um canto e diz: vamos conversar. Enquanto o Kadir acha a Naz no jardim e diz: por que você está fazendo isso? Hein? Quem vê aquele quarto é um trono e a Naz diz: é o meu trono. E o Kadir diz: entenda, Encila. Ela cresceu ao seu lado, mas você era uma princesa que tinha tudo. E a Naz diz: e você acha que as princesas são felizes? Hein, Kadir? Ninguém me entende, ninguém me escuta nessa casa. Eu não posso sofrer, eu não posso sangrar, eu não posso chorar. Por quê? Porque eu sou uma princesa. Mas ninguém me entende, meu mundo também desabou, eu estou sofrendo, mas ninguém vê isso. Ninguém me ajuda. Naz chorando, diz: quando eu era criança era assim também. Quando eu estava com medo do escuro, medo de alguma coisa, eu chorava e a minha mãe mandava Encila para me acalmar. Ninguém nunca perguntou como eu me sentia, só queriam que eu parasse de chorar. Todos acham que eu sou mimada, problemática, manhosa, mas nunca ninguém perguntava o porquê eu estava gritando o medo que eu sentia, ninguém sabia. Até o Mété pensa isso de mim. Enquanto o Mété está falando com a Encila e diz: para de ser caprichosa, você está sendo mimada. E a Encila diz: ah, é? Só a Naz que pode, né? E o Mété diz: não é isso. É que você não é como ela. Você está querendo copiar a versão mais mimada da Naz? É isso, Encila? Encila diz: o que mais me dói é porque você não me contou. Você sabia de tudo o tempo todo e não me contou nada. E o Mété diz: você está entendendo errado tudo que eu falo. Eu não quero deixar você, mas eu não posso deixar você bater na Naz. Ela está grávida, Encila. Me diga o que quer que eu faça. Tudo que eu falo você entende errado. A gente tem que conversar em outro lugar. Nisso, Ozan se aproxima e o Mété se afasta da Encila. Enquanto o Kadir tenta acalmar a Naz e diz: você é muito preciosa nessa casa. A Naz diz: não. Está vendo alguém aqui do meu lado? Só você está aqui, Kadir. Você viu a mesa? Todos paparicando a Encila e eu não podia dizer nada. Agora eu terei que me calar para sempre, é isso? E no quarto da Naz e da Encila, né? A Feliz está lá chorando na cama e diz: eu estou melhor. Vamos, Zezete, vamos embora dessa casa. Será hoje ou amanhã, meu pai? E o Atif diz: calma, Feliz, você tem que entender. A Encila sofreu muito nessa casa, temos que tentar acolher ela. Apenas isso, entenda. E a Feliz olha pela janela e vê a Naz assim com a cabeça escorada no ombro do Kadir. Feliz fica incomodada. Enquanto o Kadir diz para a Naz que ela não precisa chorar, que ela vai ficar bem, que ela só tem que se acalmar, porque ela tem que pensar no bebê. E nisso, a Naz fica lá ainda escorada no ombro do Kadir. E o Kadir diz: não me entenda mal, mas se o Mété ver, ele vai me dar outro soco. E a Encila dá risada. Nisso a Feliz chega e diz: o que significa isso? Hein, Naz? Naz diz: calma, eu só vim aqui para respirar um pouco. E a Encila e a Feliz diz: não vamos falar dos problemas da família na frente de estranhos. Nisso o Mété chega e diz: vamos, Naz, e puxa ela pelo braço. O Kadir diz: não a puxe. Ela está grávida, Mété. Mété diz: quer que eu faça o quê? Se ela entrar na casa, Encila vai bater nela, ela vai bater na Encila. O que é melhor? Eu não sei o que fazer, a Naz não quer sair daqui. Naz agradece ao Kadir e vai com o Mété. Enquanto a Encila está lá sozinha à mesa, Atif se aproxima e diz a ergue a cabeça: nunca mais abaixe a cabeça para ninguém. Eu sei o que você quer fazer, você sofreu muito aqui. Quer pôr fogo em tudo, não é, Encila? Quer se vingar da Naz. Mas entenda, você é minha neta. Eu vou te proteger e a minha prioridade hoje é você e não a Naz. Mas no fim das contas, vocês duas são minhas netas. Você está magoada, ela grávida, eu estou dividido. Eu sei que você me chamou de avô só para deixar a Naz com ciúmes. Encila diz: mas com o tempo eu vou me acostumar. Feliz vai espiar a conversa deles e a Encila chorando diz: eu nunca vou querer te magoar, vovô. Eu sei que você sempre me protegeu e me defendeu. E o Atif pergunta se realmente a Encila quer que a Semile volte a trabalhar ali. E a Encila diz que sim, que ela não se calou por mal. Feliz se aproxima furiosa e diz: papai, você tem que perguntar a nossa opinião antes de aceitar aquela mulher de volta nessa casa. Ela traiu a nossa confiança
E a Fussum se aproxima e a Insila diz: só os fracos têm que pagar, é isso? Outras pessoas também sabiam e se calaram. E a Fussum concorda com a Insila. E a Feliz briga com a Fussum. E a Tiff diz que não aguenta mais aquelas brigas. Nisso a Insila pega o envelope cheio de dinheiro e diz: ó, Dona Feliz, esse é o dinheiro que você deu para calar a boca da minha tia. E o Atif fica furioso com a Feliz. E a Feliz diz: vocês viram o que ela está fazendo? Ao invés de me dar o dinheiro discretamente, me deu na frente de vocês para causar esse tumulto. E o Atif diz: cale a boca, Feliz. Chega! Enquanto a Tiff se afasta da confusão e liga para a Semile e pede para ela voltar a trabalhar na mansão. Semile diz que não pode. E ele insiste e desliga o telefone. E diz para Insila que ela não aceitou, mas que no dia seguinte ele irá buscá-la pessoalmente. E a Insila diz: deixe que eu vou com Kadir. Enquanto isso, a Semile está conversando com a Nuberra, a Fifi, e a Nuberra fica revoltada, diz: ele ligou para pedir para você voltar. Vão descontar a raiva apenas em mim. Ela se afasta nisso. A Fifi diz para Semile que sente muito por ter metido a Semile nessa confusão. E a Semile diz que o erro é dela também e que ela está preocupada com a reação do Osman ao descobrir. Enquanto a Insila está conversando com o Kadir no carro, o Kadir diz que a Naz está sofrendo muito porque nunca ninguém a ouviu naquela casa. E a Insila diz: ela disse isso a você? Ela não é de se abrir, ela só grita. Então ela quer que você esteja ao lado dela. E o Kadir diz: eu sempre estarei ao seu lado, eu só quero que você entenda que vocês se amam. E a Insila diz: eu sei. Mas se eu me calasse para ela essa noite, eu continuaria sendo Insila da Naz. E eu não vou mais aceitar isso. Enquanto a Feliz, para se vingar, liga pro marido da Fifi e diz para ele que a Insila é neta do Atif. Ele fica revoltado descobrir a verdade daquele jeito. Enquanto isso, a Faronesa diz que não vai deixar o Zia ir sozinho com a Fifi falar com o marido dela. E o Zia diz que não pode deixar ela ir sozinha. Nisso, o Mete e a Nas chegam brigando. E o Mete diz: você tem que esquecer, Insila. Chega, Nas, pensa no bebê. E a Nas diz: você só defende Insila o tempo todo, e vai subindo as escadas irritada, enquanto o Zia pergunta o que está acontecendo e o Mete diz que é culpa do Zia. E o Zia chama o Mete para uma conversinha particular. Enquanto a Nuberra está tratando mal a Semile por ela não ter aceitado a voltar para a mansão, Semile diz que ficará em um albergue provisório até conseguir outro emprego. A Fifi chama a atenção da Nuberra nisso. A Insila chega com Kadir para buscar a Semile e a Hermine. E a Insila as convence a voltar para a mansão. E a Insila diz que vai esperá-las no carro. E a Fifi tenta se aproximar de Insila. Insila diz: vovó, o que a senhora fez não se faz nem com o inimigo. Sabe como eu sofri naquela casa? E a Nuberra diz: deixa ela falar, mãe. E a Insila diz: você quis me castigar, não foi isso, vovó? Claro que sim. Me acha culpada pelo que aconteceu com os meus pais. Deve ser isso. E a Nuberra diz: olha, ela está mostrando quem ela é. E a Insila diz: fale você para sua mãe. Nuberra: tudo que eu sofri naquela casa, você estava lá, você viu tudo. E saiba, vovó, que eu jamais vou te perdoar. A Fifi chora muito. E na casa do Zia, Mete diz para o Zia que ele não deveria ter feito aquilo. O Zia diz: se eu não tivesse feito aquilo anos atrás, teriam mandado outra pessoa mais cruel e teriam feito coisas terríveis. E o Mete diz: mas o senhor não deveria ter se envolvido. E só voltamos para essa casa porque não poderíamos ficar lá. A Naz está grávida, eu não sei o que fazer. Se ficarmos aqui apenas pelo bebê, apenas isso. Enquanto isso, a Gulten e a Faronesa vão falar com a Naz. Gulten pergunta da Insila, a Naz começa a gritar e a Faronesa diz: ela ficou com seu quarto, provoca a Naz. Naz está cada vez mais irritada e as manda sair. E no quarto da Gulten nervosa diz: agora, como eu vou ver ele? E ela acaba contando para a Faronesa que o Semile está na casa do Mete. Enquanto isso, a Insila chega na casa do Atif com a Hermine e a Semile. E ela vai se despedir do Kadir
enquanto Semília e Hermínia ficam a sós com a Tiff. E a Bilguin fica espiando. E a Semília desentenda. Quando sua mãe mandou eu me calar, quando eu descobri que a Fifi estava grávida, ela já estava casada e o senhor também. Não tinha o que ser feito, eu não pude recusar quando a Encila apareceu nessa casa. E o Atife diz agora já está feito. Vamos apenas ficar ao lado da Encila. Enquanto isso, o Osman está indo furioso para a casa da Fifi após a Feliz contar tudo para ele. Enquanto Encila se aproxima da Hermínia, da Semília e do Atife e diz que vai dormir. Ela entra no quarto da Nas, fica olhando para as coisas da Nas. Logo em seguida, a Hermínia vai levar um chá para Encila, o chá que a Encila costumava fazer para a Nas. E a Encila olha fria, com cara de brava para a Hermínia, toma o chá e diz agora pegue o meu pijama. E a Hermínia fica nervosa e diz o pijama da Nas. Encila diz isso. Pegue o pijama da Nas, traga agora. E a Hermínia se aproxima e a Encila fica séria. A Hermínia corre, pega o pijama e ela está muito assustada. E a Encila está assustadinha, né? Achou que eu ia me transformar na Nas. Encila começa a dar risada e diz para Hermínia que foi apenas uma brincadeira e a abraça. Enquanto Osman está prestes a chegar na casa da Fifi.